Quando as coisas parecem não dar certo de jeito nenhum, você pensa que só existem duas possibilidades: ou desistir, ou se esforçar e tentar mais. Qual será o caminho? Na verdade, existe um terceiro caminho. Quando está tudo bloqueado, quando está tudo fechado. Muitas vezes não é preciso mudar o exterior, mas é preciso ser uma pessoa completamente nova, porque aquela pessoa que você foi até então não vai mais conseguir abrir as suas portas. E é para te ajudar a entrar realmente nesse novo eu, um eu mais atualizado com tudo que você deseja hoje, é que eu fiz esse vídeo. Então, vamos embora! Pessoal, vamos lá. Sabe o que está acontecendo aqui? Dessa pouca vergonha que está acontecendo aqui? É que vocês elogiaram muito, entendeu? Vocês deixaram muitos comentários, vocês falaram como é lindo. Nossa, que coisa maravilhosa, parece uma IA. Sim, a IA agora tá com show de estrelismo, entendeu? Todo vídeo sai isso aqui agora. E parece que é eu que ponho aqui. Não, é ele que vem. Tanto que se eu quiser expulsar ele, não vai sair não, ó. Eu sento para gravar, ele vem. Então vamos lá, esse seu eu antigo, ele não funciona mais, né? Uma vez eu ouvi, eu estava me posicionando, enfim, eu estava pedindo conselhos, e eu coloquei a seguinte questão: poxa, mas nada que eu faço dá certo, né? Porque se eu me esforço muito, não dá certo. Se eu desisto também, não dá certo. O que que é? E aí eu ouvi, ou a minha intuição me disse, né, para simplificar, que não era a atitude exterior, mas é que o meu eu estava antigo, o meu eu estava desatualizado, né? Então a gente vai entender nesse vídeo aqui quando isso acontece e por que acontece, de forma que vamos compreender por que o seu velho eu precisa sair daí, por que as coisas param de funcionar nessa sua versão desatualizada, como ativar esse novo eu que vai ajudar a abrir os seus caminhos, que é mais compatível com a vida que você almeja hoje. Não vai dar para eu continuar o vídeo assim, Mike. Ai, Mike, olha que situação da mãe agora, filho. Como é que eu vou fazer o vídeo assim? Eu também te amo, mas como é que eu vou fazer o vídeo desse jeito? Então vamos lá, pessoal. Por que esse eu antigo já não funciona mais? Porque esse seu eu antigo está carregado de programas, crenças, hábitos, pensamentos e padrões que não têm a ver com você. Ou seja, se a gente for muito generoso, a gente pode falar que 90%, a gente sendo otimista, tá? Que 90% são programas que estão instalados aí em você, que são as crenças, que geram padrões, que geram hábitos, dos quais você sente que você não tem muito controle. E que 10% é o seu verdadeiro eu. Só que você é uma pessoa que busca autoconhecimento, que estuda, que reflete. Eu sei, as pessoas que caem nos vídeos do Desprograme-se e ficam, né? E querem entender e querem se desprogramar, são buscadores do autoconhecimento. A nossa egrégora, ela é assim. Então, imagina você rodar com 90% de programas instalados aí. Essas crenças geram hábitos, né? Ou seja, aquilo que você crê, você age daquela forma em cima daquilo, e aí você se identifica com aquela coisa. Só que isso tudo é a partir de crença, não é a partir da sua essência, não é a partir do seu ser, não é a partir da sua verdade interior. Só que você busca autoconhecimento, você busca autoajuda, você faz terapia, você quer se entender, você analisa as questões, você quer evoluir. Então, começa a ter um desnível muito interessante e muito desafiador para o buscador do autoconhecimento, que é: comecei a buscar autoconhecimento, as coisas pioraram. Comecei a buscar autoajuda, comecei a buscar tentar me entender, seja o nome que você quiser dar, autoconhecimento mesmo, e as coisas pioraram. Por quê? Porque você elevou o seu nível de consciência. Agora você sabe muito mais. Só que você ainda está identificado com aquele padrão. Então você vai falar: eu já entendi, mas a execução eu ainda estou programado. Eu já entendi, mas eu ainda estou programado. O que acontece? Todo o seu sistema, ele vai querer agir a partir de agora com o que você já conhece, com o que você já sabe.
Então, se você não se desprograma das crenças que geram hábitos, que geram identificação, identidade, mas você absorve um monte de... aumenta a sua consciência, né? Absorve um monte de informações que poderiam te libertar e não age com base nelas, você se lasca. Porque existe, gente, uma proteção que não é só espiritual, não. Existe uma proteção do nosso subconsciente mesmo, que fala que a ignorância é uma bênção só nesse sentido, de que, poxa, enquanto eu não sei, até mesmo meu subconsciente não sabe, né? Meu inconsciente não sabe. Enquanto eu não sei que me doar excessivamente para o outro é uma coisa ruim, eu me dou excessivamente para o outro, eu fico triste, eu fico chateada porque não volta, mas não tem grandes consequências. A partir do momento que eu me dou excessivamente e me lasco, me dou excessivamente e me lasco, ou seja, eu já vivi 10, 20, 30 situações em que eu me doei demais e que eu fui subtraído, subtraída. Eu ainda estou fazendo isso, mas eu já tive muitas situações em que eu pude aprender, eu tive muita oportunidade de aprender, né? Conversei com meu terapeuta já falou. Conversei com os meus amigos, eles já falaram, olha, não fique insistindo com essas pessoas. Não... O universo já falou, já tocou gongo na sua cabeça. E aí o que vai acontecer? Os seus caminhos começam a fechar. Porque você não está agindo de acordo com o que você sabe. Mas, Bárbara, é difícil. Quando eu vejo, eu já fiz. Tá programado. E é sobre isso que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo, tá? É claro, gente, que desprogramar é todo um trabalho de 11 anos com esses 450 vídeos gratuitos no canal, mas a gente tem o curso de desprogramação de crenças limitantes, que ele é um processo de 3 meses, em que a gente vai a fundo. No vídeo eu dou o meu melhor para explicar o funcionamento, mas se você quiser caminhar junto de forma mais profunda, tem os cursos, tem outros vídeos do canal, tá? Fica a seu critério. Então, o que acontece? Mas isso aqui já vai te dar uma clareza dessa situação. Por que você está travado? O seu velho eu, então, ele está programado, tá? Vamos entender essa escadinha ou esse mecanismo, esse efeito borboleta aqui. Eu vou explicar isso para vocês com exemplos, né? Que é mais fácil, não ficar muito teorético. Então, aqui a gente tem uma crença. A crença de que eu tinha que fazer dinheiro rápido. É uma crença que parece que não é muito negativa, tá? Porque às vezes a gente dá exemplos mais tensos, crenças que vêm de traumas, mas aqui eu vou dar um exemplo de uma crença mais tranquila, depois eu posso escolher uma outra crença, a gente vai dar alguns exemplos nesse vídeo. Então eu tenho a crença que o dinheiro tem que vir rápido. Por quê? Porque eu tô olhando a internet e eu tô vendo pessoas que ficaram milionárias da noite pro dia. Então, eu começo a só ver essas pessoas, eu começo a só consumir esse conteúdo e eu acabo entendendo que o meu dinheiro tem que vir rápido. Então, eu tenho que ter uma grande ideia, eu tenho que ter um grande insight, né? Eu tenho que ter uma sacada mestre para fazer o negócio funcionar agora. Por exemplo, de tanto ficar vendo essas pessoas que fazem ou fizeram assim. E a gente sabe que fazer assim, raras vezes é porque viralizou por causa de um talento mesmo. A maioria das vezes é porque lançou uma polêmica, né? Uma coisa muito constrangedora, uma coisa que chamou uma atenção de uma forma negativa ali, de uma massa, ou que é golpe mesmo, né? Vendendo coisa que é golpe para as pessoas, dando golpe ali e tal, prometendo que, né, vai mudar a vida, né, de formas absurdas e não vai, essas coisas que a gente vê na internet. Então, raros casos é um talento, uma coisa que viralizou por causa de um dom. Mas tudo bem, fecha parênteses. Então, você tem essa crença que o dinheiro tem que vir rápido, da noite para o dia. Aí você soma isso com a sua idade. Você fala, eu já tenho 30. É porque eu escuto isso, viu, gente? Enquanto uma pessoa de 40 anos, eu escuto pessoas de 29 ou de 30 falando, acabou, estou velho, né? A gente escuta essas coisas. Você de 50, 60, 70, você vai escutar gente de 40 falando, você vai falar, querido, né? Então, é normal. Mas, ok. Então, soma-se com a idade, soma-se com todas as pressões da Matrix, está lá a sua crença bonitinha de que o dinheiro tem que vir rápido. Lembra que a crença gera um hábito? Ela gera um hábito. Ela gera um hábito compensatório ou coerente, tá? Nesse caso, é um hábito coerente com a crença. Que é o quê? O hábito de ficar ansioso, não conseguir continuar o que começa, de não sentar a bunda e dedicar com calma, porque o dinheiro tem que vir rápido. Por que o dinheiro não veio ainda?
Eu quero viralizar. Eu fiz um vídeo, por que não viralizou? Então, esse hábito, que é de começar e não continuar, ele está carregado de procrastinação, ansiedade, impaciência, falta de perseverança. Ele está carregado de tudo isso, né? Ou simplesmente a pessoa fala, eu não vou trabalhar. Eu vou tentar jogar com a sorte, não sei. Então, não desenvolve um hábito saudável para se dedicar a um ofício, a algo com paciência e perseverança. Porque tem essa crença. Então, nesse caso, é um hábito coerente com a crença, não é um hábito compensatório. A gente vai ver outro exemplo, tá? Mas é um hábito coerente com a crença. Crença, hábito. Então, uma crença que aparentemente não é negativa, ela é só uma crença. O dinheiro tem que vir rápido. Mas ela é negativa, porque ela está gerando hábitos negativos, né? Então, você tem essa crença, você tem esse hábito, o que acontece? Se todo dia você acorda ansioso, desesperado, procrastinador, não faz as coisas, não continua, não tem paciência, cada hora começa e para um negócio, você começa a se identificar, aí vem a identidade, a identificação. Você começa a se identificar como uma pessoa que não consegue fazer nada, que não tem foco, que é procrastinadora, que é enrolado, que não tem paciência. E você fala, eu sou impaciente, eu sou procrastinador, eu sou desfocada, eu sou desatenta. Então, na sua cabeça, está fadada a sua sina, né? Porque você é procrastinador. Como é que você muda? Você não muda, você não muda quem você é. Você é procrastinador. Você é preguiçoso, você é desatento. Você é uma pessoa que não tem muita paciência, muito talento. Você é, entendeu? E acabou, porque você não viu esse processo de que a crença desencadeou um hábito. E esse hábito gerou a sua percepção sobre você. Você não entendeu isso. Você só vê você fazendo aquilo, daquele jeito, né? Você não faz o caminho reverso. Pô, eu tenho esses hábitos. Aliás, eu tô me vendo como essa pessoa. Identidade não existe, identidade é uma coisa conceitual, né? Mas eu tô me vendo como essa pessoa procrastinadora. Será que talvez eu não seja isso? Será que talvez não seja um programa instalado em mim? Pode ser uma programação. Então deixa eu ver, eu tô sendo essa pessoa, eu tô agindo como essa pessoa procrastinadora que começa e não para, que não tem foco. Deixa eu fazer o caminho reverso, né? Deixa eu ver, isso são hábitos. São hábitos. Eu não acordo de manhã, eu não abro o meu notebook para fazer, eu não acordo cedo, eu acordo já é meio-dia. Eu tenho que olhar os meus hábitos, isso não é quem eu sou, isso são hábitos. E esses hábitos, eles estão coerentes com alguma crença ou eles estão compensando alguma falta. Pronto. Tá, esse hábito está coerente com qual crença? Por que em que eu tô acreditando que faz com que eu tenha esse hábito de não continuar? Então, você pode chegar a outras conclusões, mas nesse caso, eu inventei esse exemplo aqui agora. Então, nesse caso, essa pessoa vai entender. Não, por quê? Aí você vê na fala, o terapeuta, o coach, ele vê na fala, né? É o meu caso. Quando eu tô ali aberto numa sessão individual, eu vou fazendo todo esse caminho, o caminho reverso com a pessoa sem que ela perceba, né? A gente vai aplicando essas técnicas sem que a pessoa perceba, que são as técnicas da desprogramação. Então, ela vai colocar, não, mas é porque todo mundo faz, Bárbara, eu já tenho 30 anos e todo mundo faz. Quando ela começa a falar todo mundo faz, eu falo, todo mundo quem? Aí a blogueira, o coach de finanças, o carinha do TikTok que faz pão, sei lá quem. E aí a gente começa, então, a fazer uma série de perguntas para essa pessoa, que são as perguntas que você tem que se fazer. No que você acredita? Né? Você acredita que tem que ser rápido? Então você acredita que tem que ser rápido? Claro que tem. Hoje a IA tá tomando emprego de todo mundo, como é que não vai ser rápido? Né? Então a pessoa ela traz uma série de justificativas para esse hábito. Ela vai defender o hábito dela. Olha, gente, eu tô passando muita informação nesse vídeo. E eu espero que vocês absorvam. De verdade. Porque quem absorve sai transformado dos vídeos, né? Como eu já falei, não dá para eu ver você individualmente, porque não é uma consulta individual. Se você quiser passar comigo, inclusive, tem agenda aberta, tá? Atualmente. E também eu não vou conseguir te formar como desprogramador de crenças limitantes aqui. Mas se você quiser se formar como desprogramador, você vai fazer o curso de desprogramação de crenças. Você que é terapeuta, você vai ter tudo isso aqui, todo esse entendimento e essas técnicas, tá? Além de aplicar para você mesmo, terapeutas ou não podem fazer.
Mas hoje eu tô até meio acelerada nesse vídeo, porque eu quero passar muita coisa aqui para vocês que já vão dar um norte. Então observe, a pessoa ela vai defender os hábitos negativos dela. Por isso, gente, que é complicado. Quando você vai desprogramar alguém, você tem que ter autorização. E você tentar se desprogramar, você mesmo, ou seja, os seus programas, o seu velho eu, ele vai brigar para existir. E aí as pessoas falam que isso é o ego, é o ego. Eu entendo falar que é o ego, né? Mas o fenômeno certo que está existindo aí é a programação. São os programas. Por que a gente fala que é o ego? Porque tudo a gente lê como se fosse identidade. Mas a identidade, já percebemos, que é o final dessa escadinha desse efeito borboleta. Você tem que fazer o retroativo. Essa identidade não é a minha verdade. Ela vem de um hábito que vem de uma crença. Coerente ou compensatória. Então, nesse caso, a crença coerente tem que fazer dinheiro rápido. Porque eu me comparo com todo mundo, eu vejo o cenário do mundo atual, eu já tenho a idade X. Então, as justificativas revelam a crença. Então, quando você tem a crença, você começa a entender, eu já sei onde eu vou atacar. Pronto, você vai atacar na crença, você vai trabalhar essa crença, né? Que é a crença que o dinheiro tem que vir rápido. E aí você começa a colocar com o seu desprogramado, com a pessoa que você está desprogramando, se você é terapeuta ou você com você mesmo, você começa a colocar em xeque. Você começa a questionar essa verdade que você tem com você, essa crença. Será que o dinheiro tem que vir rápido? Deixa eu olhar outras pessoas que foram persistentes e pacientes. Ah, mas a IA vai tomar o emprego de todo mundo. Tá. Deixa eu olhar outros cenários mundiais em que houveram substituição de máquina por isso, por aquilo. Você vê, hoje em dia não tem mais locadora. Tudo bem. Então, as pessoas que tinham locadora tiveram que fazer outra coisa. Mas dá para se reconstruir? Tem que ser agora? Tem que ser da noite para o dia? Não tem como montar uma fundação? Como que eu posso montar uma fundação para um negócio alternativo? Então, é preciso questionar a crença. Quando você começa a questionar a crença e essa crença começa a cair, o que vai acontecer? Toda aquela sustentação de hábito e de identidade começa a cair. Você tem que começar do começo, da ponta. Mas o que as pessoas estão fazendo? Eu vou mudar, eu vou ser outra pessoa. Sou procrastinador, primeiro que isso é uma mentira. Sou procrastinador, agora vou ser produtivo. E ela fica tentando, sendo que ela não dissolveu a crença que gerava o hábito, que gerava a identificação, a identidade. Então, quando a gente fala assim, parece tudo muito simples, não, é porque a gente não percebe essas coisas no dia a dia, gente. Você não vai se perguntar no que eu tô acreditando que gerou esse hábito. Você vai falar, nossa, de novo eu sendo essa pessoa preguiçosa. Nossa, de novo eu sendo essa pessoa carente. Você não é preguiçoso, você não é carente. Tem vários vídeos aqui no canal, você não é isso, você não é aquilo. Tem um que exatamente fala, você não é carente. Você tá achando que você é impotente. Quem não assistiu esse vídeo, assista, eu vou deixar nos cards, tá? Por quê? Porque a crença é de impotência. Eu sou uma pessoa fraca, eu sou uma pessoa impotente. E aí, dessa crença de que eu sou fraquinho, eu sou impotente, vem um hábito de ficar colando no outro para ter segurança. E aí, colando no outro para ter segurança, você e as outras pessoas estão te identificando como alguém carente. Mas você não é carente. Você tem a crença de que você é impotente, que gerou esse hábito, que gerou essa identidade. Então, quando você começar a falar eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, lembra? Não. Eu tô num hábito destrutivo. Eu tô num hábito que me desequilibra porque eu acreditei em alguma coisa falsa. E pasme, essa coisa falsa, ela pode até parecer boa, né? Por isso que a gente não fala crenças negativas, a gente fala crenças limitantes. E no caso da Fessora aqui, para mim, que me auto-intitulo desprogramadora, né? Que eu criei esta função aqui, que eu sou desprogramadora, eu digo, não existe nenhuma crença que não seja limitante. Porque se você precisa crer, já prova que não é real. Eu não preciso acreditar que eu tenho 1,60 m. Nossa, eu acredito muito que eu tenho 1,60 m. Não precisa acreditar. Eu tenho 1,60 m. 1,61 m. Né? Muita diferença esse 1 centímetro. Eu tenho 1,61 m. Então, eu não preciso acreditar. Eu sei. Então, quando você vive de observação da realidade,
você está encaixado aqui. Você não precisa crer. Você sabe, você sente. Prof, e a crença compensatória que você falou que ia falar, como que é isso? Bom, vamos lá. A gente viu aqui uma crença que gera um hábito coerente. Se o dinheiro tem que vir rápido, eu vou ficar acelerado, desfocado, eu não vou conseguir focar, porque o dinheiro tem que vir rápido, certo? Então, elas estão coerentes. Mas talvez eu tenha absorvido uma crença, por exemplo, da minha família, de que a vida é muito trabalho, trabalho árduo, trabalho difícil, trabalho complicado, né? E aí, parece que a crença coerente seria desenvolver um hábito de ficar me matando, de trabalhar, ficar ralando, ficar cansado, passar dos meus limites, mas não é o que acontece sempre. Então, se você absorve a crença, e você tem essa crença, tá? A crença entrou em você, de que o mundo é difícil, que o trabalho tem que ser árduo e tudo mais, você desenvolve um hábito contrário, um hábito compensatório, que é eu só vou farriar. Eu só vou pra festa, eu só vou farriar, porque você tá revoltado com aquela crença. Você entende? Você tem a crença, porque se você não acreditar, você não age ou revoltado ou coerente. Você tem a crença, você acha que o trabalho é árduo, que o trabalho é difícil, então você vai falar, eu não vou trabalhar não. Eu vou viver maluco por aí, eu vou pegar dinheiro com a agiota, eu vou pra festa. Não vou não. Então, tem aquelas pessoas que absorvem a crença e seguem aquela crença à risca, né? Fazendo o protocolo, que a crença é o hábito coerente, e tem aquelas pessoas que se revoltam com aquela crença. Dá certo se revoltar com a crença? Não. É tão ruim quanto. É tão ruim quanto. Então, é aquela máxima, né? Fala-se muito dos pais, porque teoricamente são os pais que criam, mas assim, tem vários cenários aí, né? Mas todo mundo conhece essa máxima. De que se você tentar ser diferente dos seus pais, você vai repetir eles, né? Não no sentido de observar coisas que não foram boas, programações e lúcido não repetir. Não. No sentido de se revoltar. Nossa, eu vou fazer tudo diferente que eles fizeram. Aí você ainda tá seguindo os padrões, né? Então, vamos observar. Conseguiu entender até agora? Faça o seguinte, observe então o exercício, né? Pegue a identidade que você acha que você tem ou aquelas identidades. Preguiçoso, procrastinador, impulsivo, lerdo, lerda, que eu sei que você se autodenomina assim, tá? Você não pega leve com você, né? Carente, que mais? Mandão, sei lá, qualquer coisa. Pega essas identidades que você acha que compõem você. Começa a ver que isso não é quem você é, isso são hábitos. E começa a perceber quais são os hábitos, né? Procrastinar, tentar forçar amizade com gente que não quer amizade, ficar isolado em casa e não participar. Hábitos que você acha que estão desequilibrando a sua vida. E eu começo a observar as crenças. São crenças coerentes? São crenças compensatórias? Então, gente, do fundo do meu coração, espero que essa percepção tenha expandido aí o seu entendimento. Se você curtiu, dá o seu joinha, mas também tem 2 ações que você ajuda demais a escola. Se eu contribuo para você de alguma forma, vamos retribuir, que essa retribuição ela é maravilhosa para todas as partes, que é você deixar um comentário aqui, nem que seja um coraçãozinho laranja, um cérebrozinho, que são os emojis do Desprogrames, ou falar, valeu, professora, gostei, me ajudou, porque o engajamento nos comentários, gente, é o que faz o canal ser visualizado, além de que depois você dá seu joinha, aparece o hypar. Vamos hypar esse vídeo e compartilhar com seus amigos, com as suas amigas. E para quem chegou no final do vídeo, pessoal, e quer se aprofundar, quer fazer o curso de Desprogramação de Crenças Limitantes, que é extensão universitária reconhecida pelo MEC, somos muito chiques, ou se você quiser fazer qualquer um dos outros 19 cursos da escola, autoestima feminina, curso prático de arquétipos, enfim, tem uma série de cursos para o seu desenvolvimento profissional também, focando na carreira, tem cursos maravilhosos. E hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente, só para você que chegou nesse vídeo. Eu vou deixar também o link do WhatsApp da escola do Desprogrames. Você vai entrar em contato com a Giovana e vai falar, Giovana, eu assisti o último vídeo do canal, eu quero um cupom de desconto. E a Gil vai te dar um cupom de desconto para o curso que você escolher, só para você que chegou até o final desse vídeo, tá bom? Um beijo, pessoal, valeu e até o próximo.